Bem, esse modelo OSI, criado para auxiliar no gerenciamento das redes, nós vimos uma parte na semana passada, vamos continuar. Nós paramos em gerência de segurança. É o modelo OSI, criado pela ISO para gerência de redes, que enxerga, que sugere que você olhe para a rede dividindo-a em 5 grupos. E aí fica melhor de você gerenciar. Você tem um grupo de gerência de falhas, onde especifica como você deve proceder, primeiro, para identificar o que é uma falha, o que é um erro, e tem todas as características do que representa uma falha e um erro, e de que forma você deve proceder a partir do momento que você já tem consciência de que aquilo é uma falha ou um erro. É importantíssimo você ter esta convicção para fazer a avaliação e o gerenciamento de uma rede. Então, um módulo específico para que você olhe para a rede apenas observando a parte relacionada às falhas. Aí tem todos os passos sugeridos para que você siga no, a partir do momento que aparece esse problema na sua rede, que vai desde a detecção, análise do diagnóstico e a resolução do problema. Aí falamos de gerência de configuração, que é a parte que você vai dedicar, né, olhar para a rede e com a convicção de que você precisa fazer um gerenciamento voltado só para a configuração da rede. E aí, a partir disso, você vai fazer todo o processo de identificação, localização dos equipamentos, configuração dos dispositivos considerados críticos da rede, exemplo, um servidor de banco de dados. Tem como vantagem, né, o controle, você tem um aumento considerável no controle dos dispositivos. Em qualquer situação necessária, você tem um acesso bem mais rápido e eficiente às informações dos equipamentos. E todo o processo de configuração também é mais objetivo. É sempre assim, né, esse modelo OSI. É uma documentação no qual você tem as definições e depois tem os passos de como você deve prosseguir para dar vida a este módulo. Aí o gerência de contabilidade já tínhamos passado, gerência de desempenho, que é onde você trabalha com o número de estudo. Né? É voltado para a avaliação do desempenho da rede. Essa avaliação ela pode ser utilizada em várias situações. Por exemplo, aquela rede que já funciona e na qual ela está apresentando alguns problemas. E aí você precisa solucionar o problema. Se você não conhece a rede, a primeira coisa que você tem que fazer é o gerenciamento de configuração. Porque aí, nesse momento, você vai fazer toda a identificação dos equipamentos, fazer o mapeamento, né, desses equipamentos. Aí sim, você tendo um mapa, tendo nas suas mãos todos os dispositivos que compõem a rede, aí você pode aplicar o módulo de gerência de desempenho, no qual você vai medir o desempenho dos softwares e dos hardwares que fazem parte dessa rede, e a partir disso você vai saber, por exemplo, se a infraestrutura da rede naquele momento é suficiente para atender toda a demanda da rede. Em cima disso, você vai chegar à conclusão de pode ser que a solução para aquela rede seja um investimento em novos equipamentos, em novos hardware. Você pode detectar, através do gerenciamento de desempenho, você pode detectar que a infraestrutura já não atende a demanda das aplicações que rodam na rede. Como você pode também identificar que tem algo de errado, que pode ser uma falha, né, ou um erro na rede, que está causando problema. Porque através do gerenciamento de desempenho, eu posso identificar o contrário. Identificar que eu tenho uma infraestrutura que atende, certo, com sobra, né, as aplicações que rodam nessa rede. Então, assim, você ter esses módulos
sendo aplicados na rede, eles são fundamentais, porque a partir disso você tem segurança nas tomadas de decisões no que diz respeito à infraestrutura da rede. Aí, em seguida, ainda hoje a gente vai voltar a ver a RFC 2544, que é a que mostra como você deve proceder com os testes, que é a base, né, da gerência de desempenho, como medir o desempenho do software e do hardware da rede. Tem um módulo de gerência de segurança, que é voltado para o controle de acesso às informações da rede, então envolve as proteções de dados mais sensíveis, as identificações dos pontos de acesso, por exemplo, manutenção daqueles dispositivos da rede que merecem e que precisam de uma constante vigilância, criação de mecanismos com hierarquias de acesso aos dispositivos da rede. Tudo isso é o que envolve o módulo de gerência de segurança. Nas políticas definidas pela empresa, você não pode infringir as políticas de segurança da empresa com o seu módulo de gerência de rede. Tem que ser o contrário. O seu módulo de gerência de segurança de rede tem que ser pautado na política de segurança da empresa, que é algo maior. E aí você vai fazer a identificação dos pontos de acesso, saber quais são os pontos de conexão física, determinar como serão os logins, os acessos remoto aos módulos da rede, porque para você gerenciar a rede, você ter acesso remoto a ela é fundamental para lhe dar comodidade e um tempo-resposta reduzido ao máximo, e aí você não precisa, em muitas situações, estar em loco para fazer aquele atendimento. Remotamente você pode acessar os seus equipamentos, mas para isso você vai abrir portas de acesso externo que precisam ser abertas com cautela, porque se você abriu para uso externo, você ou outra pessoa pode acessar o conteúdo da rede. Então é importante saber, né? Isso a gente já viu lá em Redes 2, que existem os protocolos que lhe dão uma margem de segurança, como o Telnet, o SSH, que é bastante utilizado. Você não pode simplesmente liberar acesso remoto, pensando na comodidade do gerente da rede, sem abrir mão e abrir mão da gerência de segurança. A própria VPN, que é bastante utilizada também para você acessar de fora os equipamentos, então você não pode esquecer do modo de segurança. Foi importante a ISO ter mandado esse modelo OSI, esse modelo aberto, na qual um dos módulos que contempla é a gerência de segurança. Lembrando que nós já vimos em disciplinas anteriores, né, que a rede ela é dividida em um modelo de camadas. Tem o modelo OSI, que divide a rede em 7 camadas, e o modelo TCP/IP, que trabalha apenas com quatro camadas. E quando se fala em segurança, né, você não pode esquecer que essa segurança deve ser implementada em várias camadas. Existe segurança voltada para a camada de enlace, para a camada de rede, para a camada de transporte, para a camada de aplicação. Então, os módulos de segurança são voltados também para as camadas. Nós temos, por exemplo, a criptografia na camada de enlace de dados, onde é feita a codificação da informação, onde você é indicado quando o meio é compartilhado, algoritmo de chave privada, algoritmo de chave pública, tudo isso acontece também na camada de enlace. Quando se fala em criptografia, lembra-se muito da camada de aplicação, que é aquela que fica mais próxima do usuário. Mas aí é um erro gravíssimo dos analistas de rede, das pessoas que trabalham como técnicos de rede, porque normalmente tem a visão voltada apenas para a camada de aplicação, e aí esquece da camada de enlace, que é a camada de mais baixo nível, e aí muitos ataques podem acontecer pela camada de enlace, até porque a maioria das atenções são voltadas para a camada de aplicação, e aí os hackers aproveitam e atacam pela camada de enlace.
O exemplo da camada de enlace é o uso do protocolo SNMP, que a gente vai trabalhar bastante com ele em gerência de segurança, porque ele é o mais utilizado como agente naquela arquitetura da gerência da rede, né, de um sistema de gerenciamento da rede. O SNMP, né, já vimos, tem um papel fundamental, porque ele, na verdade, é o agente, é o que faz o elo ali entre os objetos gerenciáveis, né, todos os equipamentos da rede que são gerenciáveis, o switch, o roteador, o servidor, a impressora, eles são monitorados pelo agente. O agente é o SNMP, que leva essas informações para o gerente. A partir disso é que são gerados os relatórios, os conteúdos, as informações que serão aí a mola aí, propulsora aí dos resultados e tomada de decisões do gerente da rede. Aqui, ó, como algoritmo de chave pública, está sendo citado aqui o SNMP versão 2. Ele já utiliza algoritmo. Você trabalhar, por exemplo, você habilitar um módulo de monitoramento através do SNMP e você colocar, por exemplo, a versão 1, que não tem nada de configuração, aliás, de criptografia, ou seja, segurança na camada de enlace, você está abrindo margem para um ataque lá pela camada de enlace. Porque você abre uma porta para poder o SNMP ficar coletando dados, mas se ele não tiver nenhuma criptografia, através do monitoramento de alguém que está fazendo parte da rede, a pessoa pode realizar um ataque através da camada de enlace, através das portas abertas que você abriu para poder fazer a coleta dos dados através do SNMP. Tem os filtros de pacote na camada de rede, que é um exemplo de segurança já na outra camada, a camada de rede, que você pode utilizar para poder dar uma margem de segurança na camada de rede, ou seja, ter uma visão de segurança na rede por camadas. Né? Saber que você deve implementar e como implementar segurança por camada, e não pensar em segurança da rede de maneira geral, ou seja, você não vai excluir, né? Vai apenas somar, olhar a rede e procurar solução de segurança para as camadas, né, individualizadas. Segurança na camada de enlace, segurança na camada de rede, na camada de transporte e na camada de aplicação. Quando eu chego na camada de aplicação, que é a mais conhecida aí e mais utilizada, porque é a mais próxima do usuário, aí nós temos várias soluções de segurança. Autenticação, né, do host, você pode fazer todo o acesso através da identificação do host. Você pode fazer a autenticação pelo usuário, e aí você vai ter todos os hosts da rede, os computadores, as impressoras, enfim, os equipamentos da rede. Eles podem ser utilizados de maneira, digamos assim, geral, universal, e o que vai determinar quem pode acessar é o usuário. Você vai criar níveis de acesso para o usuário, e essa é a vantagem que, por exemplo, o usuário ele pode sentar-se em qualquer um dos computadores que fazem parte da rede, e a partir do momento que ele fizer a autenticação pelo usuário, por ele, né, todos os recursos disponibilizados por aquele que administra a rede estarão disponíveis por aquele usuário, independente de qual host ele esteja utilizando. Sugere também, por exemplo, o uso de senhas criptografadas, porque se a senha não for criptografada, através de ferramentas de captura, como TCP-dump ou um Wireshark, é possível a pessoa capturar informações, inclusive a senha que você digitou para acessar um dispositivo da rede, um switch, um roteador, por exemplo. Também fala sobre o uso de senhas descartáveis, né? Você configura o sistema para que de tempo em tempo ele obrigue você a trocar aquela senha. Então você vai trabalhar com senhas descartáveis, né? Que é muito comum o usuário aplicar uma senha e aí 3, 4, 5 anos depois ele continua utilizando aquela mesma senha de acesso. É muito importante que você trabalhe com senhas descartáveis, principalmente em servidores. O Windows Server mesmo da Microsoft, por padrão hoje, ele obriga você a trocar a senha de 3 em 3 meses. Querendo ou não, você tem que trocar a senha. E não pode fazer nenhuma associação com a senha anterior.
Continuando aí na autenticação na camada de aplicação, né? Você tem a autenticação através de chaves. Quando você... É uma coisa muito comum na camada de aplicação, são os acessos remotos. Então, é importante que você tenha algum tipo, né, de autenticação. É importante manter a segurança nos pontos de acesso, porque são partes da rede que propagam sinais, independente da pessoa ter acesso físico ao local. Então, você tem que ter uma atenção especial para os pontos de acesso, porque eles estão conectados à rede e a propagação do sinal dele atravessa as barreiras físicas, né, da infraestrutura do local. É importante trabalhar com monitoramento em tempo real dos pontos de acesso. Fica aí, né, a parte de segurança, do modo de segurança. Com isso, a gente conclui essa parte. Vou garantir aqui a gravação, se acessarem depois.